Olá, queridos e queridas aí em casa, tudo bem convosco? Este programa hoje não é só para mulheres, não senhora. Este programa hoje é para homens, para mulheres, para casais. E o tema que vamos abordar vai ser terapia matrimonial, terapia conjugal. Quer salvar o seu casamento? Está a passar por uma fase complicada? Não sabe o que fazer, não sabe a quem recorrer, precisa de dicas? Eu acho que todos nós precisamos. E é por isso que eu hoje tenho aqui estes meus dois amorosos convidados, a doutora Nelma Dias como ela quer ser chamada, porque ela dispensa a doutora, terapeuta matrimonial e conjugal, não é? E tenho aqui o doutor Euclides Filomeno, que é sexólogo, que também tem a ver com toda a parte que abrange as relações, não só conjugais e familiares, mas todo o tipo de relações, inclusive no nosso trabalho. Muito obrigada aos dois por estarem aqui hoje comigo. Obrigada. É um prazer. Andei atrás de vocês durante muito tempo para ter este programa. Prazer é nosso. Obrigada. Eu acho que este conteúdo é muito importante, principalmente porque, e tivemos aquela conversa de backstage ainda há pouco, vivemos numa sociedade muito conservadora, muito machista ainda, desculpem senhores aí em casa, mas a sociedade ainda é muito machista e as pessoas ainda não querem deixar transparecer, nem querem abordar com terceiros, por vezes os problemas que têm dentro do seio familiar. E esquecemos que aquilo que acontece na nossa casa reflete-se na nossa vida toda, no trabalho, na nossa vida pessoal. E dito isto, eu tenho 3 perguntas para começar a desenvolver esta conversa convosco, que é: qual é o motivo de maior destruturação de um casamento ou de término de um casamento? Dinheiro, traição ou filhos? E agora eu deixo-vos aqui, a palavra é toda vossa. A primacia é Nelma, já é. Obrigada, bom dia a todos. Olha, muito prazer estar aqui a partilhar este conhecimento, levar a boa nova, vamos assim dizer, levar bons conceitos às pessoas, levar o bem, a esperança, a fé e o amor às outras pessoas. As 3 perguntas que fez: dinheiro, amor, o que é que foi? Dinheiro, traição ou filhos? Ou filhos. É assim, vamos começar pelo filhos. Vou falar na primeira pessoa. Eu tive 10 anos naquela de querer ter filhos, que não consegui. Os meus primeiros 10 anos de casamento, eu não consegui ter filhos. Não foi um motivo de separação. Não foi motivo, nem estou separada hoje. Porque eu e o meu marido conseguimos com que nós os dois víssemos que era uma causa que nós os dois tínhamos que abraçar. Não vendo que isso só leva à separação quando nós olhamos, vemos que o problema é dela, o problema é dele, e não no sentido que o problema é nosso. E eu ponho esta pergunta, quando utilizamos os filhos para tentar salvar um casamento, portanto, aqueles casais que a relação não está bem, então eu acho que uma criança vai trazer alegria a esta casa, eu vou fazer um filho, se calhar na pior altura da minha relação, que é na altura em que eu devia estar preocupada, se calhar em voltar a firmar os laços que eu tinha com o meu parceiro. Eu estou a meter mais uma criança no meu problema. Exatamente. Se a relação não está bem, o primeiro passo é procurar um terapeuta, procurar ajuda, e que isso deve ser obrigatório. Atenção, deve mesmo ser obrigatório, porque são 2 pessoas diferentes que se juntam com formas de ser, com comportamentos, valores diferentes. Cada pessoa tem os seus valores, atenção, e os valores vão mudando. Isso é verdade, há bocado falou do backstage, e os valores é mesmo o backstage das nossas atitudes. Fazer um filho na altura que não está bem é um grande erro, Para mim, eu penso, e dos relatos que tenho, é um grande erro. O filho não vai resolver nenhum. Se os filhos resolvessem, não havia divórcios. Vai trazer mais. Vai agravar. Quantas separações de casais de 5 filhos, 6 filhos, 7 filhos? É verdade. A questão é que têm que se comprometer, têm um comprometimento, têm que se preparar. Toda a trajetória do casamento carece de preparação, carece de comprometimento. As pessoas têm que ser comprometidas. Quando se namora,
prometemos-nos mundos e fundos um ao outro, não é? É a paixão, não é? A paixão. É aquelas as hormonas. Exato. Mas que é normal isso. Durante 2 anos o nosso cérebro processa essas hormonas. É normal aquele gás todo. É normal. Só que depois, no fim de 2 anos, isso baixa, cai. E há toda esta necessidade da preparação para construir um casamento na base da confiança. Então, as hormonas caem e essa fase não é uma fase tão boa. Pelo menos eu costumo dizer que é a fase, não sei se o Euclides concorda, é a fase do amor, não é? Passa a paixão, fica o amor. Eu gosto muito dessa fase, eu chamo-lhe a fase do conforto. Exatamente. Aí é que está o perigo. Acaba o sofrimento? Não, na verdade não. Relação a 2. E uma das maiores crises da vida a 2 surge a partir dos 2 anos, a partir do segundo ano. Há casais que obviamente chegam até o 3º ano, que vamos chamar a chamada crise dos 5 anos. A crise dos 5 anos começa a partir do 2º ano e meio, 3º ano, 4º ano, 5º ano aquilo explode. E porquê que explode? Porque no 1º ano eu tolero, eu suporto, eu aceito, como estávamos a dizer no backstage, eu vou tolerando, vou permitindo, vou sendo permissivo, que no fundo é um bocadinho isso, vou querendo evitar brigas, vou evitando confusões. E isso no 1º ano. Suporto o cheiro forte dela, suporto o roncar, suporto a toalha molhada por cima da cama, suporto... isso era um detalhe que eu também... A toalha, toda a gente reclama da toalha. Eu peço desculpa, eu não conheço mulher nem homem nenhum que não reclama da história da toalha molhada da sanitária. A tampa da sanitária. E o uso da pasta de dentes. Pasta de dentes há pessoas que apertam ao meio e há outros que preferem apertar na ponta. Isso são pequenos problemas. Tanto que uma dica, grosso modo, sobre relacionamentos, as separações são provocadas por excesso de pequenas coisas. Exatamente, não o acumulado. Na verdade, aquilo é a gota d'água. O problema grande é a gota d'água, porque as pequenas coisas é que vão corroendo aos poucos. No 3º ano, há explosão, nós somos seres humanos. Os seres humanos são muito parecidos com aquelas máquinas a fazer café. A dada altura tem que tirar fazer uma manutenção grande da máquina, um sangramento. E nós precisamos fazer esse trabalho. Sobre a pergunta que apresentou, eu por acaso não escolheria nenhuma das 3 opções. Nem por causa dos filhos, nem por causa de dinheiro. A última qual era? Traição. As pessoas não se separam por causa de traição. Não, o motivo não é a traição. Quando ele é um bom marido, quando ele é uma boa mulher, que de facto faz tudo e mais alguma coisa dentro da relação, não existe separação depois de uma traição. Pode existir uma confusão, uma crise muito grande, que pode levar 1, 2 anos. Mas a dada altura e em alguns momentos a pessoa pensa, não, mas ela até foi e tem sido uma boa esposa, cuida de mim e tudo mais. Aquilo foi um deslize? Então, há essa surge essa necessidade de querer perdoar. Agora, para mim, uma das coisas que provoca maior separação daquilo que eu recebo em consultório é o mau conceito daquilo que é o casamento. Cada um entra com conceitos completamente errados. Bem, agora me casei e os conceitos são de uma origem muito remota. Contos de fada. A varinha mágica, esperam que a varinha mágica do amor, da fada, a madrinha do amor, vai Isso foi um problema que foi criado pelos nossos pais, pelos nossos avós. Nós fomos educadas a ver as cassetes da Disney, a ver a Pequena Sereia, a Cinderela, não é? Nós queremos isso. Eu vou dizer porquê. O que é que, por exemplo, a Cinderela e a Branca de Neve tinham em comum? O príncipe. Não. O que é que elas gostavam de fazer em casa e faziam a cantar? A limpeza. Exatamente. Então, o homem cresce formatado de que a boa esposa adora lavar, adora limpar, adora cozinhar. Mas elas tinham empregados. Sim, mas uma tinha animais e a outra tinha anões, atenção. Não, mas os anões não ajudaram. Ajudavam. A Branca de Neve, eu lembro-me bem, porque eu por acaso assisto para lembrar o porquê que hoje temos tantos problemas em matéria de relacionamentos. Então, era a Branca de Neve que limpava, arrumava, etc. E outra coisa que elas tinham em comum é a ideia de um salvador. De um salvador, exatamente. exatamente. Que viria salvar, etc. Mas desde sempre foi passada essa história, né? O grande príncipe vem salvar.
Vem salvar. Erradamente. E nota, isso é o que os homens pensam. Agora vamos lá o que é que a mulher pensa. Eu estou aqui a sofrer, coitada de mim, a minha madrasta me odeia, a minha família me odeia, não sou feliz aqui nesta casa e virá um príncipe encantado para me salvar. Atenção, o príncipe encantado, além de bonito, era Rico. era alguém que vai me tirar da pobreza, do sofrimento e vai me levar para um castelo. Então, quer queiramos, quer não, nós bebemos disso. A nossa criança interior carrega esse conceito de forma muito forte. Pode todo mundo dizer que não é o caso, não, eu não penso assim, etc. Mas o que é que nós somos, senão o nosso subconsciente, e é uma parte que nós não controlamos. Está no límbico, não é? Ficou lá armazenado e aquilo dispara sem darmos conta. Isso eu creio que o Euclides, e eu concordo, reforço exatamente que eu gosto muito do Euclides. Eu sei que vocês já se conhecem. Muito bem, fizemos lives e coisas. Não temos, é engraçado, o Euclides, o Raul Jorge, o João Gaspar e coisas, nós temos uma interação muito grande, não é essa coisa, somos da mesma área, todos terapeutas de família, de casal, mas não é essa coisa porque há concorrência, não. E pedem ajuda uns aos outros. Exatamente. Olha, tenho aqui um caso de um cliente. Dá-me aqui essa dica, tenho aqui dá-me aqui esta dica, assim, e ele também, olha, não, mas isso, olha, não, eu gostei desta parte que tu, olha, Euclides, gostei muito desta parte, reforço aqui, temos esta interação muito grande. E o que o Euclides está a falar, eu venho e reforço exatamente, é as nossas verdades. Nós vamos crescer com quê? Com essas verdades. E essas verdades não é só de vermos da Disney e de ouvir, é também, mas começa já na barriga da mãe, a partir dos 3 meses de gravidez, nós já começamos a criar essas verdades. O simples sentimento da mãe de rejeição, o simples sentimento da mãe de muito amor, a criança também sente daquilo que vai falando, e ela começa a ficar aqui a processar o inconsciente. E é o inconsciente que faz nós agirmos. São essas nossas verdades que é o nosso mundo. É o nosso mundo. Por exemplo, aquelas mulheres, eu estou a falar que agora não vou estar aqui a falar de nomes, de 2 senhoras. Elas estão num conflito interno tão grande que agora já estão a começar a baixar, a entender. Porque viram que o pai batia a mãe, o pai maltratava a mãe, quem manda aqui sou eu, nesta casa, e quando o pai chegasse, todo mundo tremia que nem varas verdes, como se diz. É verdade aquela história que eu ouvia muito dizer isto, não, se a criança é perturbada é porque assistiu o pai a bater na mãe, a mãe a bater no filho, verdade. O filho bate no cão. É verdade. E violência gera violência. Exatamente. E então é por isso que vocês também, é necessário o aconselhamento convosco, porque quando as pessoas perdem as estribeiras dentro de uma relação, quando começam a perder a própria identidade, quando começam a sentir que não estão a ser ouvidas ou compreendidas. A doutora disse uma coisa que eu gostei muito, ainda não estávamos a ser filmados, que é, o ser humano quer ser compreendido. Se o meu marido não me compreende, eu vou começar a aumentar o tom de voz para me fazer ouvir. Ele não gosta de ouvir, se calhar berrar, né? Os homens dizem assim, está a gritar, mas eu estou a falar mais alto, eu não estou a gritar, mas os homens entendem logo isso como agressão verbal, como gritos. Falta de respeito. Sou o homem, está a falar mais alto que eu. Está a falar mais alto que eu. Os homens E ele perde as estribeiras e vai-me agredir fisicamente, e o meu filho vai estar a assistir a isso. Portanto, essa informação vai ficar guardada no reptiliano dele. No reptiliano dele. Quando ele casar, isto pode acontecer na relação dele. Ver, ouvir e sentir. Exatamente. O ser humano. Porque por repetição ou por forte impacto emocional. Se ele está a assistir o pai a bater a mãe, numa agressão física, o ser humano tem um instinto de defesa. E a mulher que está ali a sofrer aquela surra, ela quer se livrar daquilo, ela acaba por se esquecer que o filho está ali e pode até ter o instinto de pegar em alguma coisa e atirar. Isto é uma agressão muito... A criança automaticamente, o que é que ela vai dizer? Logo,
no inconsciente dela, eu não sou importante, eu não mereço ser valorizado. E ela vai crescer com isso. Isso vai afetar nas brincadeiras com amigos, vai afetar na escola gravemente, vai afetar no trabalho e vai trazer para onde? Para o seu relacionamento conjugal esta verdade que eu não mereço ser valorizado, eu não tenho importância, não mereço importância, não me dão importância nenhuma. Isso vem o quê? O merecimento. Eu olhar para o espelho e dizer, eu sou linda, eu mereço ser uma mulher plena, ser uma mulher feliz, ser uma mulher que ser compreendida, levar a minha mensagem de forma a comunicar-me, de forma a ser compreendida, porque isso tudo tem estratégia, tem técnicas de falar, de olhar, de estar de pé, de estar... E muitas vezes dizem, e o Euclides, se ele tem esses casos, se já recebeu esses casos, ele que também que diga que dê a sua palavra. Eu já recebi pessoas que dizem, eu já andei em muitos sítios e dizem-me silencia. Ok, é uma grande estratégia, é muito bom silenciar. Há momentos que é inteligência nós silenciarmos, é sabedoria mesmo, silenciarmos. Eu silencio naquele momento, porque o quê? Está no calor da emoção, está uma confusão, está um atrito. Então, para eu não deixar essa labareda crescer, vou silenciar, tudo bem. Mas eu tenho que ter sabedoria, eu tenho que saber como, quando as coisas acalmarem, ir levar a mensagem de que, e saber pôr os meus sentimentos para fora. Eu calei-me não era porque eu estivesse errada. Não é porque eu consinto, porque se eu for a calar-me e não saber levar os meus sentimentos, não saber explicar as minhas dores, o meu ponto de vista, atenção, estás a magoar, atenção, entende-me. Olha, ouve até o final, não foi isso que eu queria dizer, houve aqui um mal entendido. Eu agora lembrei-me, peço desculpa, lembrei-me daqui de eu estar errada, porque numa relação existe muito isto, não é? Vocês devem, quando recebem casais, não é porque ela está errada e ela diz não, porque ele é que nunca me dá razão. Exatamente. Eu acho que isto acontece muito nos casais, porque acontece comigo. Eu às vezes digo ao meu marido, pois, tu achas sempre que és o dono da razão, pá, nunca ninguém tem razão, só tu é que tens razão. E eu acho que isto acontece em todo lado, e como eu valorizo imenso a vossa presença e nem sabem como, porque é maravilhoso poder ter aqui as duas opiniões, não são de dois profissionais, mas de um homem casado e de uma mulher casada. Então eu deixo-vos aqui duas perguntas, e eu gostava de ter a opinião dos dois, que é, a falta de respeito começa aonde? Na vertente masculina, quando é que a minha mulher me começa a faltar ao respeito, porque eu sei que o vosso ponto de vista é diferente do nosso. Na vertente feminina, quando é que o meu marido me começa a faltar ao respeito? E afinal, quem é que tem razão? Quer a minha resposta direta? Quero. E de certeza que o Euclides vai também confirmar. Olha, mas o mais sincero, começa no namoro. Quero ouvir isto. Começa no namoro, mas como falou dos dois, falamos dos 2 anos da super paixão, os hormônios estão ali a borbulhar, até o cortisol, que é da ansiedade, do stress, está ali ansioso. Aí ele vai ligar para mim, quando eu estiver com ele vou lhe dizer isso e não sei quantos. Começa no namoro. No namoro, quando começa, cala-te lá, pá, estás a ser chata. Tu também cala-te, estás a ser chata. Olha, não ouves-me porquê? E o outro, como está apaixonado a outra, cala-se. Está apaixonado. E na paixão não acha na paixão. Normal, é tão natural. Eu tive pacientes que eu perguntei, nós tivemos que ir bem lá para trás. E eu perguntei, em que momento no namoro vocês tiveram um conflito que tu te calaste? Várias vezes. E como é que era a postura dele? Cala a boca, senão ainda levas na boca. Meu Deus. E agora? Bateu-me. Começou lá. Começou lá. Estava ali o sinal. Tu não viste, os sinais estavam lá. O sinal, o semáforo mesmo. Do exemplo do semáforo. O semáforo começa.
o sinal amarelo, a cautela, a prudência, já está ali a acender. Nós não vemos, não queremos ver, não queremos olhar para o sinal amarelo e avançamos. Será que isso é uma estratégia reprodutiva do nosso corpo? Porque isto tudo nós fomos criados com um propósito, não é? E um deles é reprodução. As pessoas querem aceitar, quer não é o amor, é a reprodução, preservação da espécie. Será que isto é o nosso próprio corpo que nos leva, portanto é uma estratégia de defesa do nosso corpo para nos levar a arranjar um parceiro, porque se nós fôssemos... Exatamente, o ser humano tem necessidade de se agrupar. Se nós fôssemos racionais, plenamente racionais, se calhar nessa altura, ai cala-te, então olha, vais mandar calar alguém da tua família. Não, era logo, olha, como é que eu quero dizer, determinar já o seu posicionamento. Delinear já as balizas, os limites. E conseguimos moldar a pessoa assim? Exato, conseguimos. Olha, por favor, não estás a ser correto, ou não estás a ser correta, ou estás-me a faltar respeito. Faltar o respeito, não nos vamos entender. Porque quando nós não faltamos, é uma coisa que é muito importante, ter respeito. Nós com o nosso próprio filho temos que respeitar o nosso corpo, respeitar o nosso filho, respeitar o cameraman que está aqui. É a área dele, que ele está a fazer aqui o trabalho dele. Portanto, o respeito não começa a partir do momento que a gente assina o papel na igreja. Quando o diz, olha, a câmara para olhar neste momento não é esta, é aquela. Ele que é a área dele, ele que é o profissional. Ok, eu vou respeitar este limite, esta área dele e vou fazer aquilo que ele está a me orientar. Eu não é. É respeito. Respeito. Mas como é que diz... O como é que está a questão, como é que se expressa. E no namoro, há casais que no namoro já há violência, já batem. Há casais que no namoro já batem. E eu já ouvi mulheres dizerem assim, não, ele bate-me porque ele me ama. Porque ele tem ciúmes, e o ciúme é uma coisa boa, porque o ciúme mostra muito amor dele. Então, se ele achar que eu fui para a rua de uma forma mais atrevida, então eu vou apanhar quando chegar a casa, mas é amor. E há mulheres que fazem essa leitura. É horrível, não é o que eu digo. Infelizmente, isso acaba sendo usado como uma estratégia para eu não ver... Uma fuga, não? Exato, uma estratégia para eu não enxergar o óbvio. Que na verdade aquilo é a tal posse, aquilo é o conceito de eu pertenço a essa pessoa e por isso ela cuida de mim. E na verdade isso é um outro erro grave daquilo que vemos nas novelas. Nós admiramos muito os casais que demonstram ciúme e usam o ciúme como prova de amor. Mas para recuar, abrindo um pequeno parênteses, a palavra ciúme tinha uma origem pura. A palavra de origem do ciúme é zelumen, zelo. A ideia era zelar pelo cuidado, outro. Não é? Exatamente, cuidado. Mas ela evoluiu e o ciúme passou a ser posse, passou a ser um sentimento de medo, passou a ser um sentimento de pânico. Há pessoas que têm pânico em situações de ciúme e isso acaba gerando então essa pressão. Relativamente àquilo que é a falta de respeito, eu concordo plenamente com a Nelma. Sem dúvida, estamos completamente alinhados em relação a isso. Tudo começa para trás. E há uma frase muito interessante que eu quero aqui partilhar, né? Tomem nota lá em casa, que é: nós, os casais, não têm problemas de casais, têm traumas de infância. Exatamente. Ou seja, vem dos nossos pais, da nossa criação. É o gatilho, a criação. Muitas mulheres, muitos homens que têm excesso de ciúmes, por exemplo, que acabam batendo, etc., tiveram, ou no caso das mulheres, um pai que traía a mãe, e muitas vezes no caso dos homens, uma mãe que traía o pai, ou um pai que constantemente acusava a mãe de traição. E ele cresce com essa ideia de que as mulheres traem sempre, ou as mulheres de que os homens traem sempre. Então acaba sendo muito relativamente a isso. Sobre o respeito, uma coisa que é muito importante aqui realçar: pela primeira vez, daquilo que são definições, o homem tem muito mais definições do que a mulher. A abrangência do respeito para os homens é absurda. É enorme, não é? Exato. Para o homem, respeito é a mulher está pronta a tempo, quando diz 5 minutos é 5 minutos. Respeito para o homem é a mulher saber sempre falar com o homem, não importa se ele aprontou, se ele errou. Respeito é... o saber falar lá para casa, senhoras,
se eu não estou em erro, é o tom, Exato. que é muito importante. Exatamente. O tom tem que ser coloquial e monótono. Às vezes até só com um olhar bem penetrante que gera amor, que Mas gera... aí conseguimos trazer o outro para junto de nós e nós conseguimos falar aquilo que queremos. Também o conseguimos afastar. E resolvemos a situação. Mais uma podemos vez, fazer isso o com conceito de respeito para o homem, também já ouvi dizer, estás a olhar assim para mim porquê? Sim. Não, porque existe aquele Assim olhar. houve um olhar menos As mulheres têm olhares simpático. assim muito que carregam o homem. Há aquele olhar do tipo, no momento sexual, que é do tipo, tu não vais conseguir. Nós conseguimos interpretar esse olhar. A sério, vocês fazem essa leitura? Isto é terrível. Que é aquele olhar de desprezo do tipo... Isso é uma carga enorme que vocês colocam sobre nós. E outra grande carga que nós temos é aquele olhar do eu te avisei. Quando nós cometemos um erro, vocês nem precisam dizer. É só um olhar. Eu desprezo. Nós sabemos, pronto, ela está a dizer... Nem olha para mim. Eu estou a sentir. Às vezes pode não ser, é só o olhar de quem deixou alguma coisa no forno, não é? Exatamente. E que tem que ir buscar, mas vocês... Porque isso é o vosso cérebro, não é? O homem processa A as mulher coisas tem de um outra cérebro maneira. completamente diferente Exato. que o homem. Daí, com o Euclides que vai me desculpar, não é à toa que há mais viúvas que viúvos, né? A mulher. Vive Esta mais anos. Exatamente. Mas olha, deixa eu dizer, é verdade. Mas é mais cautelosa. Eu vi um post numa rede social, isto pode não ser real, atenção. Eu vi um post a dizer assim, eis a razão porque é que as mulheres duram mais anos que os homens. E então vê-se imensos homens a trocarem lâmpadas sem desligar o quadro, pendurados em escadotes. Portanto, os homens não são tão cautelosos. E também há uma passagem muito interessante, eu não sei se vocês conhecem, o pastor Cláudio Duarte. Houve uma altura que eu devorava os sermões do pastor Cláudio e ele fala sobre o comportamento feminino e do comportamento masculino e sobre o cérebro do homem, o cérebro da mulher, e ele diz, o cérebro do homem é composto por caixas. Eu identifico muito com o do homem, não sei porquê. É composto por caixa do nada. Que eu tenho a minha caixa do nada. Eu acho que é importante às vezes a gente estarmos realmente no nosso espaço zero, espaço espacial. Todos nós temos a caixa do nada. E ele diz que as mulheres não, que é um enfiamento que não acaba. Que nós vamos buscar informações por causa de uma coisa que acontece no século XXI, nós vamos buscar coisas que aconteceram há 10, 20 anos atrás, ou se calhar Também tem a ver muito com a forma de ser, muito com a forma, com as características naturais de cada pessoa. Há pessoas que a sua natureza, elas são muito calmas e elas vão permitindo. Uma mínima coisa que tiver numa troca de palavras com o marido, vamos assim dizer, ou com uma amiga ou com um amigo, esta pessoa vai buscar de lá de trás, de anos e anos, até vai dizer a cor da roupa. Ai meu Deus, eu adorava ter essa memória. Não quero essa maldição. Por acaso é algo que destrói a mente. Existe um conceito. Quando eu concordo, porque eu sou assim, já me disseram que era que. E eu fui perdendo e eu fui começando a cortar esta parte. Quando, afinal, é muito benéfico para mim. Agora, é importante, desculpa interromper, assim, é importante é eu saber filtrar. Quando eu chego já num ponto de desenvolvimento pessoal, de alta performance, eu avalio, diariamente faço avaliações comigo mesmo. E ontem falei isso. O que é que trouxe de bem? O que é que me prejudicou? Eu comportei-me, exatamente. Assim, o que é que me trouxe de bem? O que é que me trouxe de bem? O que é que me prejudicou? Eu devia ter falado assim, eu devia ter feito isso. Agora, eu já sei filtrar e é bom nós mesmo entrarmos em processo de transformação, em processo de mudanças. Exatamente. Conseguimos. Eu tenho esta característica e tenho esta memória. Daqui a uns anos, se me forem perguntar todo o cenário que se passou aqui, eu vou dizer detalhadamente. Detalhadamente. É só não usarmos para coisas más. É só não usarmos para coisas mágoa. Ou seja, coisa podre que nos pesa é que a gente carrega a vida toda. Não deixar esta água estagnar. Eu pegar, e até agora é benéfico para mim, porque eu consigo ir buscar, eu digo,
Não, a pessoa estava com a expressão corporal assim, estava com um olhar assim e eu não percebi. Então, a partir de agora, vou começar... Para mim, agora é benéfico. Já disseram várias vezes, ai não, mas isso não é bom, isso vai dar cabo do teu cérebro, da tua cabeça. E eu comecei a bloquear isso. Não, eu agora digo não. Até que um treinador na formação de inteligência emocional disse, não, muita gente quer o que tu tens. Muita gente quer ter essa memória. Mas tem que ter habilidade de também lidar com essa capacidade, porque há pessoas que se calhar é tal coisa, depois em vez de terem uma boa memória, carregam mágoas do passado porque a memória lhes permite guardar aquelas recordações e elas não filtram os bons momentos, focam-se na parte má. E a mágoa, vou-vos dizer, com ou sem essa característica, se nós não soubermos fazer esse trabalho de perdão, auto-perdão, primeiro passo. Porque o outro só fez, eu tenho que avaliar, o outro fez, por que o outro fez? Foi permissiva. Portanto, é fazer uma leitura de toda a situação. Exatamente. Quando... Desculpa. Quando eu comecei a aprender exatamente e chegar ao ponto desse desenvolvimento de dizer, e é assim que deve ser, o que o outro faz não está sob o meu controle. O que está sob o meu controle são 90%. É aquilo que eu faço com o que o outro faz. Eu peço desculpa, doutora, eu tenho aqui a produção. A produção avisa-me sempre. Eu nunca, quando a conversa está boa, eu nunca consigo terminar o programa a tempo. Eu tenho a produção a fazer-me sinal, mas eu gostava de facto de vos ter aqui mais uma vez para continuarmos este programa e fazer uma parte 2, porque eu acho que temos aqui muitas coisas para falar sobre. Muita. E eu gostei muito de estar convosco. Diga uma coisa, vocês têm algum livro lançado ou alguma Eu ainda não tenho livro. Ainda estou a trabalhar. Está-me a cheirar que sim, que está para breve. Algum trabalho? Eu tenho um e-book. Também é. Tem um e-book, na verdade, e o objetivo do e-book, na verdade, é servir de apostila para a aula magna que eu dei agora em outubro. Então criei uma pequena apostila que fala exatamente sobre as crises, que fala sobre como acolher as críticas. É um pequeno e-book. Pode ser acessado pelos nossos telespectadores? Olha, ainda não está disponível, mas a próxima semana já está. Também vai estar. Mas eu tenho a minha página, Nelma CC Dias. Instagram, Nelma CC Dias, página de Instagram, vídeos no YouTube. Ainda não. Também está tudo está para breve. Página? Euclides Filomeno, Euclides com capa. Euclides com capa, underscore, Euclides underscore Filomeno, Euclides com capa. Esse é o meu Instagram. Tenho vídeos no Facebook. O Facebook é 2 entre 4 paredes. Há vários vídeos lá, há muita coisa e ainda tenho que postar mais. Portanto, www.youtube.com, 2 entre 4 paredes, para acessar os vídeos do Dr. Euclides Filomeno. A doutora Nelma Dias, vocês podem segui-la no Instagram. Os vossos contactos estão disponíveis nas vossas páginas para marcação de consultas? Para marcação de consultas estão na nossa página. Então, podem marcar consulta e querem deixar aqui algum conselho lá para casa, assim muito rápido? Olha, eu vou deixar... Primeiro, aprenderem a comunicar-se, a comunicação e tudo. O ser humano tem uma necessidade de ser compreendido, de ser amado, de afetos. E eu vou deixar aqui uma dica daquilo que eu falei no início, que é necessário e crucial os casais terem terapias de casal. E temos uma grande confirmação. Vá assistir, está no Netflix, documentário de Michelle Obama. Há uma parte que ela diz, aliás, várias vezes ela diz, é importante os casais terem as terapias matrimoniais. E é importante ver que não é o outro que me faz feliz, não é o outro que realiza aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. Sou eu mesma. As atitudes do outro não está sob o meu controle. O que está sob o meu controle são as minhas atitudes, os meus pensamentos, os meus sentimentos. E gratidão a todos. Beijo no coração. Não posso deixar de dar o meu beijo no coração. É isso. Bem, da minha parte é bem simples. Siga ou acompanhe os meus programas na Rádio Nacional de Angola, todos os domingos às 22 horas. No programa, exatamente, Conversas ao Domingo. Eu tenho uma rubrica
autoestima em cima. E é esse o ponto. Se você quer salvar a sua relação, se você quer ter uma relação de sucesso, mantenha a sua autoestima em cima e garanta então o sucesso da sua vida emocional. Pois é, meus queridos e minhas queridas, chegámos ao final de mais um Bem Viver. Eu espero que tenham gostado. Eu adorei, eu aprendi imenso com estes dois convidados maravilhosos. Vamos ter uma continuação disto, preparem-se. E não se esqueçam, mas antes do não se esqueçam, deixem-me agradecer ao TN. Obrigada ao Restaurante TN pelo espaço. Obrigada à American Woman, a boutique que me veste no Talatona Shopping. Lídia Araújo Estética, que tem estado a cuidar agora da minha pele e dos meus pelos indesejados. E não se esqueçam, subscrevam a nossa página do YouTube, www.youtube.com/lifestyle em português, ativem o sininho para receberem as notificações de todos os programas, mas não, assistam principalmente o nosso Bem Viver e subscrevam a página de Instagram para estarem a par de todas as novidades frescas e boas e quentes que vão saindo diariamente na nossa página de Instagram. Acima de tudo, fiquem bem, amem-se muito, cuidem dos vossos cônjuges e não se esqueçam de bem viver.